I want to break free. Olá, eu sou a Caroline Pris, terapeuta sistêmica, e nesse vídeo eu vou falar sobre como que você pode aprender com Freddie Mercury a usar os recursos do traço de caráter rígido. É isso mesmo. Fica aqui comigo nesse vídeo se você se identifica com esse traço de caráter, porque você vai conseguir entender alguns pontos chaves para você conseguir entrar no recurso desse traço de caráter, conseguir travar sua potência, porque quando a gente fala de Freddie Mercury, a gente vê uma pessoa potente, né, que conseguiu construir algo, que conseguiu deixar um legado. Então, vamos lá para essas chaves, né, o que ele fez e por que ele tinha esse traço de caráter rígido, né? Tem algumas características dele que são bem marcantes desse traço de caráter, tá? Eu já vou explicar e você vai entender. Antes, deixa o seu like, não se esquece de deixar o seu like para que esse vídeo alcance mais pessoas e que possa ajudar mais pessoas com esse traço de caráter. E se inscreva no canal se você ainda não está inscrito, porque todos os dias tem vídeo novo aqui no canal, tá bom? Então vamos lá falar sobre os recursos do traço de caráter rígido. Primeiro de tudo, o que são recursos de um traço de caráter? Traços de caráter são mecanismos de defesa que nós desenvolvemos na infância para ter que lidar com algum medo, com alguma dor, tá? Então, nós crianças desenvolvemos algumas formas de lidar com esses traumas, tá? Ou com o estresse que pode ter acontecido em alguma fase ali da sua infância, da gestação até os 5 anos. E para lidar com essas dores, essas dificuldades, a criança desenvolve como se fossem algumas habilidades, né, alguns recursos. No caso do traço de caráter rígido, qual que é o recurso desenvolvido? O rígido, ele está sempre em busca da perfeição. Então, é uma pessoa muito executora, que tem uma energia, tem uma ambição, é muito obstinado e está sempre buscando fazer o seu melhor. Então, isso é algo positivo que o rígido precisou desenvolver para lidar com a dor da exclusão, da traição lá na infância. Então, essa criança se sentiu excluída em certo momento e aí ela desenvolveu toda essa potência, essa energia executora de ser o melhor, buscar sempre ser o melhor para não precisar se sentir excluído novamente, para não se sentir traído, para sempre ser o escolhido. Então ele busca a perfeição, né? E se o rígido souber usar isso de uma forma positiva, são recursos, tá? O que acontece muitas vezes é que a pessoa não consegue usar os recursos, ela fica aprisionada na dor do traço de caráter, tá? Então, assim, eu vou falar muito mais da parte positiva do Freddie Mercury, tá? Teve situações na vida dele que as características do traço de caráter rígido fizeram ele tomar decisões que tiveram consequências negativas, mas eu não vou focar nisso, eu vou falar principalmente do sucesso profissional que ele teve, tá? Então vamos lá, eu trouxe alguns pontos aqui e o primeiro deles, uma chave aí, é que ele deu muito mais valor à qualidade que ele tinha do que aos defeitos, né? Aquilo que as pessoas apontavam como negativo nele. Para quem assistiu o filme que conta a história dele, o filme Bohemian Rhapsody, tem uma cena que ele tá bem novinho ainda, antes de começar a sua carreira, que ele tá procurando uma banda, né? Ele quer ser vocalista de uma banda, ele vai lá e se propõe para ser vocalista. E aí eles tiram sarro dele, né? Eles falam dos dentes dele, que ele tinha uma projeção dos dentes ali e chamava muito atenção aquilo, né? Então tiraram sarro dele e aí o que ele falou? Olha, justamente por causa disso eu tenho uma potência de voz, né? Eu tenho uma voz diferenciada por conta disso que muitas pessoas veem como um defeito. Ele tinha conseguido olhar muito mais para a potência, para a qualidade. Ele se conectou muito mais com aquilo que era bom, tá? E aí ele se sentia muito bom em alguma coisa, então ele conseguia direcionar toda aquela energia, toda aquela potência que o rígido tem em algo na vida dele que ele tinha certeza que ele era muito bom, tá? E o rígido, quando ele está na dor, ele se preocupa demais com o que os outros pensam. Ele se preocupa demais com não ser perfeito, com ser julgado, ridicularizado, porque tudo isso relembra essa pessoa da dor da exclusão, de não ser o melhor, de não ser o escolhido, de ser traído por uma outra opção. Então,
O rígido, quando está na dor, ele não consegue olhar para as qualidades dele. Ele não consegue tomar toda a sua potência, tomar a força que ele tem, aquilo que é a qualidade dele. E ele olha muito mais para os defeitos e dá muito peso para as críticas, tá? E para ridicularização. No caso do Freddie Mercury, o que ele fez? Ele, não deu muita bola para isso. Ele foi lá e focou no que era qualidade, no que era a força dele, tá? Então imagina só se naquele momento que tiraram sarro dele, ele ficasse chorando, se lamentando e tivesse desistido de ser um cantor, ou tivesse desistido de fazer a banda Queen, que foi com aqueles garotos que tiraram sarro dele que ele fez a banda, se eu não me engano, tá? Faz um tempo já que eu assisti o filme. Mas ele seguiu em frente, ele falou, olha, tá, eu tenho essa coisa dos dentes aí, né? Mas eu tenho uma potência de voz única por conta disso. E ele focou nisso, tá? Então, toda essa questão do bullying, né, que ele viveu na infância, trouxe uma introspecção para ele no primeiro momento, tá? Tem muitos rígidos que, às vezes, eles não conseguem se identificar tanto assim com esse traço de caráter, porque é muito repetido na internet, nos conteúdos que tem por aí, que o rígido, ele é bem extrovertido, ele é bem comunicativo. Mas se o rígido estiver na dor e se ele já se sentiu excluído, ridicularizado em algum momento, ele pode se fechar, tá? Só que ele conseguiu ir além disso, então ele encontrou uma forma de existir, uma forma de se expressar através da sua voz, através da música, através daquilo que ele tinha de melhor, tá? Mas teve uma fase ali que, de acordo com o que conta a biografia dele, que ele estava mais fechado, tá? Até por essa questão aí do bullying que ele sofreu quando ele era mais novo, tá? Então, deu muito mais valor à qualidade dele do que ao que os outros apontavam como um defeito. Conseguiu tomar força daquilo que ele tinha de melhor, tá? O segundo ponto aí é que ele não teve medo de ser diferente. Inclusive, o fato dele ser diferente é onde estava ali toda a força dele. Ele era único. Tá? Então, rígidos, quando eles estão na dor, eles vivem com medo da exclusão. Então, eles ficam tentando ser iguais. Né? Um rígido que está com uma potência baixa, ele está sempre ali com medo de ser excluído, de ser julgado. Ele quer ser igual às outras pessoas. Ele tem medo de ser diferente, porque ele acha que ser diferente é ruim. Se eu for diferente, eu vou ser excluído. Se eu for diferente, eu não vou ser o melhor, tá? Só que aí você tem que se perguntar, será que diferente é sempre algo ruim? Ou diferente pode ser uma forma de ser único, de se destacar? E é engraçado que o sonho do rígido é se destacar. Ele quer ser o melhor na área dele, na profissão dele, naquilo que ele faz. Ele quer o reconhecimento. Só que quando ele está na dor, ele fica sonhando com esse destaque, com esse reconhecimento, mas ele quer ser igual a todo mundo. Tá vendo a contradição nisso? Como que eu posso ter destaque se eu tô tentando ficar igual a todo mundo, tá? Então, ele conseguiu, assim, tomar essa coisa da autenticidade dele, e ele mostrou isso para o mundo. Então, ele se sentia muito à vontade no palco. Isso é uma coisa muito do traço de caráter rígido no recurso. Ele gosta de ser visto, ele gosta de mostrar aquilo que ele tem de melhor. Então ele era muito performático, ele era teatral e único, né? Até tem uma frase aqui que eu separei de um jornalista falando que ele era fora de série, chocante, charmoso, com várias versões extravagantes de si mesmo. Então, assim, ele não teve medo de ser diferente, né? Inclusive, as músicas dele trazem muito isso, né? A música ali que dá o nome do documentário, da biografia, não é um documentário, né? É um filme que conta a história da vida dele, que é o Bohemian Rhapsody. Essa música, ela é muito diferente, né? Inclusive, eu me lembro até hoje da primeira vez que eu ouvi essa música. Foi algo que me marcou muito. Eu era bem novinha ali, devia ter, sei lá, uns 10, 11 anos, e assim, aquilo me marcou muito. Eu ouvi na rádio ainda, e, nossa, eu pensei que música diferente, que coisa única.
E aí eu fiquei tentando um tempão depois encontrar aquela música, né? Fiquei tentando descobrir de quem era e só anos depois eu fui encontrar e era a Bohemian Rhapsody do Queen, né? Então, assim, é uma coisa que marca, né? É uma coisa que conecta, que atrai a atenção, tá? Justamente por ser único. E aí, essa coragem que ele teve, né, de assumir quem ele realmente era, o que ele estava querendo fazer ali no cenário da música, trouxe o benefício, trouxe a recompensa dele ter destaque, tá? Então, se você é rígido, quer destaque, o rígido busca o reconhecimento, ele busca ser o melhor, ele tem que pagar o preço por isso. Né? Adultos pagam preço por aquilo que eles querem. Então, ele assumiu um risco, né? Tinha muito dinheiro envolvido. Muitas pessoas foram contra ele, muitas pessoas falaram que não ia dar certo, mas ele foi lá e fez, tá? Não teve medo de ser diferente. Então, se você é rígido, está na dor, está se sentindo paralisado, travado, para pensar um pouquinho. Será que você não está tentando ser igual a todo mundo? Será que isso é bom? Tá? Então, agora vamos para o terceiro ponto. Ele transformou a exclusão em inclusão. Então, a maior dor do traço de caráter rígido é a exclusão, ou até mesmo a traição, tá? A traição é aquela coisa assim, eu fui excluído, né? Aquela pessoa preferiu uma outra e eles estão ali juntos, eu estou de fora, tá? Então, o rígido tem muito forte a dor da exclusão. E ele tinha uma coisa muito marcante de incluir as pessoas, o público. Ele estava sempre preocupado em incluir o público ali nas músicas, nos shows, tá? Inclusive o guitarrista dele comenta que ele conseguia fazer a última pessoa na última fileira do estádio se sentir incluída. Então ele pegou a maior dor dele e transformou em algo incrível. Ele conseguiu ter esse poder de inclusão e isso foi marcante na trajetória dele, né? Ele fazia aquelas brincadeiras no palco de cantar uma nota e aí o público acompanhava, né? Ele tinha aquelas músicas que o público batia a palma, batia o pé no chão, né? Então era muito legal isso. E o quarto ponto aí é a busca pela perfeição, tá? O Freddie Mercury, ele buscava a perfeição, só que de uma forma correta, tá? Ou seja, não de uma forma que paralisava. Rígido na dor, ele prefere não fazer. Porque se eu fizer, eu corro o risco de não ser perfeito, então eu prefiro nem tentar. E aí ele fica paralisado pelo perfeccionismo, tá? Isso não é bom, isso leva o rígido para a dor. Agora, quando aquela pessoa está conectada com aquilo, ou seja, o Freddie Mercury, você via que ele estava buscando a perfeição não porque ele estava com medo de ser criticado, mas sim porque ele queria fazer o melhor, ele estava fazendo algo que ele amava, ele estava profundamente conectado com aquilo. Então, tá vendo que a motivação é diferente? Se eu tô querendo fazer tudo perfeito, porque eu tô morrendo de medo dos outros me criticarem, tô morrendo de medo de ser algo errado. Olha se isso tem chance de dar certo. Né? Eu vou ficar aprisionado ali buscando aquela perfeição, eu vou ficar com medo. Agora, ele estava buscando a perfeição porque ele estava conectado com aquilo, com o público, ele queria fazer algo incrível, algo maravilhoso. Então não era aquela perfeição, aquela busca pela perfeição que paralisava ele, tá? E isso fazia com que ele tivesse uma liderança. O rígido no recurso, ele tem a liderança, tá? Na banda, ele levava as ideias, ele não abria mão das ideias diferenciadas dele, ele batia o pé. O rígido, ele tem uma teimosia, né? Ele quer que as coisas sejam do jeito dele e ele quer perfeito, então tem que ser do jeito dele, tá? E até certo ponto, isso é bom, tá? Isso faz parte da potência do rígido. Ele buscar algo e ele lutar por aquilo, ele tentar vender a sua ideia, ele tentar convencer as pessoas disso. O rígido, ele tem essa coisa do controle, de querer fazer as coisas do jeito dele. Chega a ser uma teimosia, tá? Agora, se isso passa por um ponto exagerado, isso vai trazer problemas. Que lá no filme também dá pra você ver que ele tem um momento que ele se afasta da banda, que ele tem brigas ali, porque tem muita disputa pelo controle, né? Ele e algum outro membro da banda, eu acho que talvez o guitarrista, ficam brigando, né, por esse controle.
E aí ele se afasta, mas depois ele volta, né, a ter o contato com a banda. Então ele soube perdoar, soube baixar a bola quando necessário, mas em geral ele estava ali com aquela força do rígido, aquela obstinação para alcançar aquilo que ele queria, né? E ele sempre cobrava um padrão muito alto das pessoas com quem ele estava trabalhando, né? Então isso trazia muitas brigas, que é a parte negativa disso tudo, né? E no trailer do filme tem uma parte que tem um dos outros cantores da banda tá cantando, né? E aí o Fred fica falando de novo, de novo, de novo, de novo, porque para ele nunca tá perfeito, né? Então ele tenta tirar o máximo ali dos outros, né? Ele tenta tirar o melhor para alcançar essa perfeição. Só que é algo que não fica atrasando demais as coisas, né? Não é algo que deixa com que faz com que ele não publique uma música, com que ele não execute um trabalho. Então ele está sempre fazendo, trabalhando, mas buscando um alto padrão, tá? E o outro ponto, que é o último que eu vou falar, é que ele deu vazão ao excesso de energia. O rígido, ele tem um excesso de energia, tá? E ele tinha claramente uma energia muito alta, né? Na voz dele tinha uma potência, energia de criação, estava sempre criando, a energia da performance, né? Aquela energia corporal que ele trazia nos shows, tudo isso conecta, traz um magnetismo, uma força para aquilo que ele está fazendo. E também a energia da ambição, né? Ele sonhava alto e trazia toda essa ambição para o trabalho dele. Então, ali o que a gente vê? O rígido, ele tem uma energia alta, tá? Ele pode estar no recurso ou pode estar na dor. Quando o rígido, ele está no recurso, ele sente autoconfiança. E energia alta mais autoconfiança é igual a magnetismo, tá? Ele vai atrair a atenção das pessoas, ele vai conquistar aquilo que ele deseja. Agora, se você tem um rígido que está na dor, que está inseguro, você vai ter energia alta, mais insegurança. Isso vai trazer uma mente acelerada e um corpo travado. E aí, aquele rígido que não consegue dar vazão à sua energia, ele tem energia, mas ele não consegue dar vazão, porque ele está paralisado pelo medo, pela dor, ele fica com essa energia travada dentro dele. Então, ele tem dores no corpo, ele tem tensão muscular, tem dores de cabeça, a sexualidade muitas vezes está travada, então fica com aquela mente acelerada e aquele corpo cheio de dor, fica com essa energia paralisada, tá? E, inclusive, o Fred Mercury, ele tinha essa energia alta sexual, né, que até no primeiro momento ali do filme, a gente percebe que ele tem até uma confusão, né, ele não sabe muito bem sobre a sexualidade dele, como que ele lida com essa energia sexual. E nos clipes, em alguns clipes de música, tem esse conteúdo mais sensual. Então ele traz essa energia do rígido, tá? É muito evidente isso. E quando essa energia aparece, quando essa energia tá ali no palco, né, de uma forma artística, ela atrai a atenção, né? Você pode perceber ali nos shows, nas performances, que tem essa coisa do rígido que atrai. Você quer ficar ali olhando aquilo, tá? E o excesso de energia sexual muitas vezes está relacionado a uma característica, algo parecido com histeria. E ele até comenta, eu acho que é no trailer do filme, que ele fala assim: ah, só tem lugar para um histérico nessa banda. Então ele já se identifica com algumas características disso, né? Inclusive, nas letras das músicas dele, tem muitas características do traço rígido, muitas mesmo. Inclusive naquela música Don't Stop Now, Don't Stop Me Now. Ele fala assim: eu vou e nada vai me parar. Eu estou queimando pelo céu, 200 graus, estou viajando na velocidade da luz. Eu sou um foguete em direção a Marte, como uma bomba atômica prestes a explodir. Tá vendo quanto isso está falando sobre essa alta carga de energia que o rígido tem? Se ele não der vazão para isso, ele vai ficar com tudo isso trazendo dor para o corpo, travando, né? Então ele precisa dar vazão, é uma energia muito alta, tá? E agora falar um pouquinho dos relacionamentos dele, tá? Da família, do relacionamento afetivo.
O rígido, quando ele está na dor, ele tende a separar o amor da sexualidade. E isso fica muito evidente na história dele, quando a gente vê ali o relacionamento dele com a Mary, né? Ele se casa com ela, no início tem uma paixão, e depois ele fica ali um pouco confuso, ele não sabe se ele é gay, se ele é bissexual, até que ele separa dela, mas eles continuam amigos o resto da vida, né? Então, tem uma fala dele que ele diz que muitos dos amantes dele não entendem porque que eles não podem substituir a Mary. E aí ele diz que isso é simplesmente impossível. Mary é minha única amiga e eu não quero mais ninguém. Para mim, é como um casamento. Nós acreditamos um no outro e é o suficiente para mim. Então eles continuaram muito amigos. Ele deixou patrimônio para ela, deixou alguns direitos para ela. Então era um casamento, só que sem o sexo, né? Então ele separa, ele coloca o afeto, o amor nela, inclusive tendo algumas características de casamento, mas o sexo, naquele primeiro momento, ele direciona de uma outra forma para relações casuais, até que depois ele encontra um companheiro que fica com ele até o final da vida, tá? E na relação familiar, no início ele tinha muitas brigas com o pai, né? Tinha até uma certa negação às origens, à família. E aí, quando mais velho, ele buscou essa reconciliação com o pai. E é nítido no filme, você vê uma postura de honra, uma postura de humildade quando ele volta para a casa dos pais, né? Para fazer essa reconciliação. Só que ele fez isso sem deixar de ser ele. E aí que tá uma chave importante também. O rígido, às vezes ele tá num extremo. Ou ele nega a família de origem, ele compete muito, ou com o pai, ou com a mãe, ele quer ser melhor. Ou ele tenta sempre se encaixar, ele não consegue ser ele mesmo, tá? E o Fred, ele assumiu quem ele era, tá? Ele assumiu a personalidade dele, os desejos dele, os sonhos dele, a sexualidade dele, tá? Ele assumiu tudo isso, mas ele voltou para os pais, né, no sentido de se reconciliar, de ter um contato, com uma postura humilde, honrada, de gratidão, né? Então, ele pôde fazer isso sem deixar de ser ele mesmo, sem tentar fingir alguma coisa, sem tentar parecer alguma coisa para os pais. Então, tem esse meio do caminho, eu posso ser eu e honrar os meus pais. Não precisa ficar no extremo de fingir que eu sou alguma outra coisa ou de ter aquela competitividade, aquela rebeldia sem causa, né? Então, assim, no final da vida dele, ele conseguiu, antes até do final da vida dele, né, antes dele partir, ele conseguiu organizar essa parte dos relacionamentos, né? O relacionamento afetivo, né? Que ele encontrou uma pessoa para ele ficar até o final da vida, o relacionamento familiar. E é essa área dos relacionamentos que geralmente é a mais desafiadora para o rígido, é a mais conturbada. Então ele teve dificuldades, mas ele conseguiu resgatar tudo isso. Então é muito legal essa história dele, eu acho que retrata muito esse traço de caráter de uma forma positiva e que tem, lógico, os desafios, né, que todos nós temos. E profissionalmente nem se fala. É indiscutível o sucesso que ele teve, o quanto que ele influenciou a música, o legado que ele deixou. Eu gosto muito do Freddie Mercury, eu gosto muito das músicas do Queen e é inegável, né? O que ele fez foi incrível, ele teve um sucesso absurdo. Inclusive, ele tem uma estátua de 3 metros na Suíça. Então você pensa, né? Você quer uma pessoa com traços de caráter rígido, mais no recurso do que isso, né? O rígido que gosta de ser visto, que gosta de ser reconhecido, que gosta de se sentir grande, ter ali uma homenagem, né? Uma estátua enorme em sua homenagem. Então isso é muito rígido no recurso, tá? E as músicas dele tem letras, assim, tipicamente do traço de caráter rígido, né? Aquela música Show Must Go On, ele diz assim: por dentro meu coração está se partindo, minha maquiagem pode estar escorrendo, mas o meu sorriso permanece. É muito rígido, ele pode estar sofrendo por dentro, mas ele continua sorrindo. Vamos seguir a vida, fingir que tá tudo bem, ninguém precisa saber, né? Uma música que eu gosto muito também, que é I Want It All,
que ele diz assim: eu quero tudo e eu quero agora. É muito rígido, ele tem ambição e ele quer as coisas para ontem, ele quer agora, não fica enrolando muito. Por isso que quando o rígido está na dor, ele sofre tanto com o perfeccionismo, porque isso atrasa as coisas, e o rígido, ele gosta das coisas rápido, tá? E aí, nessa mesma música, ele diz: sou um homem com uma mente focada, muito a fazer em apenas uma vida. O rígido no recurso é bem assim. E, por último, aquela música We Are the Champions, sem tempo para perdedores, porque nós somos os campeões do mundo. Então, se você tem esse traço de caráter rígido, você está meio desanimado, você está com medo, está paralisado nos seus projetos, recomendo que você busque inspiração, que você ouça algumas músicas do Queen aí para você se motivar, tá? Porque são músicas que têm tudo a ver com esse traço de caráter. Se você quer um acompanhamento, um método para te ajudar a sair da dor desse traço de caráter e ativar todos esses recursos, virar todas essas chaves e desbloquear a sua potência, porque o rígido, ele tem muita potência, tá? Ele tem muita energia, mas ele precisa virar essas chavinhas aí para desbloquear toda essa força de vida. Você pode fazer um processo comigo, um acompanhamento, tá? Através da mentoria individual. A mentoria individual comigo são 10 sessões online, apenas eu e você. E esse pacote de 10 sessões já conta com análise dos traços de caráter, tá? A análise dos traços é para a gente entender os traços que você mais tem e como que a gente pode trabalhar em cima, inclusive, desse traço rígido, de forma prática, com exercícios, com recomendações para que você consiga ir entendendo a dor do seu traço, consiga ir limpando, curando essa dor emocional e, na prática, ir exercitando esses recursos, e aprendendo a usar esses recursos que você já tem dentro de você, mas que por medo você deixa de usar. E aí você deixa de exercitar. Aí chega um ponto que você acha que você nem tem mais essa capacidade, esse recurso. Mas, na verdade, você tem, tá? Só precisa encontrar isso e começar a colocar em prática, tá bom? Então, se você deseja passar por esse processo de mentoria individual de 10 sessões comigo, é só você clicar no link que está aqui na descrição desse vídeo, que você vai ser direcionado para a minha equipe, você vai poder tirar suas dúvidas, agendar a sua primeira sessão, tá? E se você tiver ali alguma dúvida em relação ao traço de caráter rígido, comenta aqui nesse vídeo, tá? Para que eu possa te responder, para que eu possa pensar em novos temas também. Não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal se você ainda não é inscrito, e eu vejo você no próximo vídeo. Até!